Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Seagri Talks. Por favor, deixem seu nome e o nome da sua empresa no bate-papo que fica do lado direito da sua tela. Assim a gente vai poder mandar um abraço para você aí, para sua empresa. Se tiver algum travamento na transmissão de vocês aí, se a imagem congelar, basta vocês clicarem no botão verde que fica aí na parte superior da tela para recarregar. Bom, pessoal, a crise que nós estamos atravessando também tem criado oportunidades, né? Como eu costumo dizer, a outra face da moeda problema chama-se oportunidade. E uma das coisas legais que está acontecendo, né, nesse momento de crise é o autocompartilhamento de conhecimento e de boas práticas de gestão, através das lives e outros conteúdos para o segmento de distribuição de insumos e para vários assuntos e setores aí. E hoje, nesta edição do Seagri Talks, nós gostaríamos de falar sobre a gestão de um ponto de vista mais prático, com foco no controle e eficiência das operações do distribuidor de insumos. Por isso, eu tenho grande prazer de receber aqui 3 clientes do Grupo Seagri que vão falar sobre falar sobre os seus desafios nesse processo, falar sobre os resultados que alcançaram. E também estamos recebendo aqui 2 consultores bastante conhecidos no mercado, né? E passo agora já a fazer a apresentação deles. O Gildo Gomes, o superintendente administrativo e de operações do Grupo Agrocem, que é nosso cliente há alguns anos, né, Gildo? Conhecidos aí de longa data, o Gildo Agrocem de Londrina, Agrocem e Agroferrari agora, né? Obrigado pela participação. Aproveito para mandar um abraço lá para o Renato Guimarães e todo o time da Agrocem e Agroferrari. Estamos recebendo também o Daniel Rodrigues, que é CFO do Grupo Sinagro. Obrigado. Aproveitar para mandar um abraço para o Renato Guimarães e todo o time também do Grupo Sinagro. E o Cleiton Deliberali, é assim mesmo que fala, Cleiton? Ele é gerente geral do Grupo de Pagro, né, que é um distribuidor de insumos que fica lá no norte do Mato Grosso, na BR-163. Matheus Consoli, nosso grande parceiro e amigo aí, fundador da Marquestrate. Um grande abraço para todo o pessoal da Marquestrate lá. E, finalmente, o Carlos Freitas, que é presidente e sócio da Vector Consulting. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vocês que estão acompanhando a gente aí também podem participar, deixando as suas perguntas, que nós vamos respondendo no decorrer da live ou no final. E lembrando também que esse vídeo vai ficar disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, então quem ainda não se inscreveu no nosso canal, o canal do Grupo Seagri, acessa lá e clica no sininho para poder receber alertas dos nossos conteúdos. Bom, pessoal, então vamos começar aqui o bate-papo. Eu quero começar aqui passando a bola para o Daniel, do Grupo Sinagro. Daniel, eu sei que vocês tiveram um projeto importante chamado Excelência, que visava tornar a organização mais focada em vendas, e para isso era necessário ter mais eficiência no back-office. Tudo isso alinhado a uma estratégia de crescimento do grupo, com a mudança da sede administrativa do Mato Grosso, de Primavera para Goiânia, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Você pode contar para nós como foi esse processo, quais foram os desafios, as dificuldades, os aprendizados e, claro, os resultados? E fique à vontade aí para cumprimentar o pessoal. Sem dúvida, Carlos. Primeiramente, obrigado pelo convite para participar desse bate-papo.
Eu entendo que esse é um tema super importante para toda a distribuição, então a eficiência operacional na distribuição é um tema muito importante, e sem dúvida nós da Sinagro já começamos a mexer com esse tema há algum tempo, né? A gente também não pode esquecer que quando a gente fala um pouco de eficiência operacional, nós temos que pensar sempre na organização como um todo. Então nós temos que ser eficientes nas nossas vendas, mas temos que também ser eficientes nas nossas operações, porque senão a gente também acaba não entregando a qualidade necessária para o nosso cliente da maneira como ele gostaria, da maneira como ele exige, né? Então, diante disso, quando nós entramos na organização, no Grupo Sinagro, em 2018, nós primeiro fizemos um diagnóstico para entender qual que era o nível de eficiência operacional da organização. E lá nós encontramos, de fato, que os nossos custos operacionais eles estavam um custo que não era aceito no mercado de distribuição. E também nós percebemos também que nossa estrutura organizacional ela não era da maneira melhor equilibrada entre o que nós chamamos de back-office e o que nós chamamos de força de campo, de fato, para atender nossos clientes. E diante disso, a Sinagro criou um projeto, que o projeto chama Excelência, e esse projeto ele tem, na verdade, o grande objetivo de, primeiro, reduzir o custo operacional da organização e equilibrar a nossa estrutura dentro da organização. Então, diante disso, esse projeto Excelência, ele trabalhou principalmente em 3 grandes pilares, que é o pilar que a gente chama de processos, é o pilar de sistemas e é o pilar de estrutura organizacional. Então, nós trabalhamos fortemente para readequar toda a organização da Sinagro em termos de processo e para poder também equilibrar a nossa força de vendas perante a nossa estrutura de back-office, ou seja, a estrutura que presta o serviço para a organização, né? E aí, diante disso, nós tivemos praticamente 1 ano de projeto, onde nós trabalhamos principalmente no pilar que nós chamamos de Order to Cash Distribution, onde esse pilar, eu acho que todo mundo conhece muito bem, é desde o momento da retirada do pedido com o cliente até o momento da entrega da mercadoria e o recebimento dessa conta. Então, nós trabalhamos fortemente na reestruturação da organização, principalmente nesse pilar, para trazer mais eficiência operacional para o Grupo Sinagro. E um dos grandes objetivos dele era reduzir as nossas despesas na casa de 13% para 7% ao longo dos próximos 4, 5 anos. E nós estamos realmente conseguindo reduzir. E também um dos grandes objetivos era equilibrar a força de vendas com a estrutura do back-office, no qual nós tínhamos praticamente 70% de back-office, 30% de força comercial. Hoje nós já estamos com um equilíbrio praticamente de 45% a 50% da nossa força de campo atendendo nossos clientes e uns 45%, uns 50%, 55% de back-office. Então a gente também conseguiu, junto com esse projeto, fazer um equilíbrio, né? Isso tudo, ele veio porque nós, de fato, trabalhamos para reestruturar todos os processos da organização, para poder, de fato, ser muito mais eficiente na operação, para poder ser melhor no atendimento do nosso cliente, para poder ser melhor na logística que nós podemos suportar a entrega dos nossos clientes, para ser melhor no armazenamento de produtos, e para que a nossa estrutura de back-office também seja muito mais eficiente. A Sinagro ela teve uma evolução de 2018 para 2020, praticamente agora, de quase 16 lojas adicionais. Então, nós não podíamos ficar parados com o mesmo modelo de operação lá atrás. Então, nós revisitamos todo esse modelo de operação, revisitamos todos os nossos processos, trabalhamos fortemente numa estrutura que a gente chama de Sinagro Service Center, ou seja, toda a nossa operação de serviços compartilhados hoje, depois da revisão dos processos, eles vieram para Goiânia, né? E sem dúvida nenhuma a gente conseguiu agora ser muito mais eficiente para atender. Nós tínhamos, por exemplo,
estruturas de faturamentos em cada loja que nós tínhamos. Hoje a nossa estrutura de faturamento ela é centralizada. Isso, no final do dia, é um paradigma quebrado dentro do modelo de distribuição, onde todos os faturamentos, na grande maioria, acontecem com estruturas nas lojas, e nós quebramos essa estrutura e trouxemos ela para um centro compartilhado. Toda a nossa estrutura de crédito também, a gente criou o que a gente chama de business partner e uma mesa de risco centralizada. Então, no final do dia, o grande desafio da Sinagro foi, de fato, revisar todos os processos para que atenda o crescimento que ela tem. E o principal processo que a gente revisou foi o processo que a gente chama de ordem to cash, que a gente consegue, de fato, ser muito mais eficiente na operação e trazer um resultado operacional para a companhia. E no final do dia, obviamente, que esse resultado operacional, essa eficiência operacional, ela tem um grande objetivo, que é o objetivo de atender muito melhor o nosso cliente, atender com muito mais eficiência, muito mais rapidez, muito mais qualidade, né? Então, a Sinagro acabou fazendo um projeto. O grande ponto é que a Sinagro entregou uma primeira fase de projeto, né? Mas a gente está percebendo agora que, ainda mais com essa situação de pandemia, que essa revisão, essa melhoria de eficiência nunca acaba, né? O Cláudio colocou exatamente que nós temos grandes desafios agora, principalmente vindo dessa pandemia que nós estamos vivendo, e que está mudando muito o modelo de operar de muitas organizações. E eu acredito fortemente que o modelo agrícola de distribuição vai mudar também. Então, nós já estamos dando um segundo passo, que é começar a pensar nesse novo modelo. Eu tenho uma coisa junto comigo, que é mudança de processo, melhoria de eficiência operacional, seja ela na sua equipe de back-office, seja ela na sua equipe de vendas, sempre tem que estar acontecendo. O mercado muda constantemente. Nós estamos hoje percebendo, inclusive por Covid-19, que ele está mudando muito mais rápido. Na verdade, muitas empresas já entraram nessa mudança digital há muito tempo atrás. E muitas pessoas ainda estavam com aquele paradigma, que, será que eu vou, será que eu não vou? Agora, eu acho que a velocidade dessa mudança vai ser muito maior, porque nós estamos percebendo também que trabalhar em home office pode trazer uma produtividade melhor do que trabalhar no escritório, né? Então, acho que muitas organizações, não só a Sinagro, como outras organizações de qualquer setor, está pensando fortemente em revisar novamente, ou em pensar novamente como tem que se preparar para esse futuro, que com certeza vai ser muito diferente do que é hoje. Então, nós demos um passo em 2 anos, só que esse passo vai ter que ser de novo dado por uma situação de transformação, que eu acredito que não vai ser igual ao que foi nesses últimos 2 anos, né? Então, assim, o Grupo Sinagro está sempre olhando para isso, principalmente em melhorar cada vez mais a eficiência operacional, mas o grande objetivo dessa melhoria de eficiência operacional, ela vem, obviamente, para ter um melhor atendimento ao cliente e, obviamente, para trazer um resultado importante para a organização, né? Eu sempre digo que nós temos que vender bem, mas se nós tivermos uma operação ineficiente, toda a nossa venda feita de maneira adequada, ela é consumida por uma operação não adequada, né? Então, nós trabalhamos sempre fortemente com isso. É isso que eu queria passar um pouco. Acho que podemos conversar um pouco, responder perguntas, ou o Carlos mesmo pode intermediar alguma discussão entre nós. Acho que os nossos colegas que estão aqui também fiquem à vontade para opinar também sobre esse projeto que nós na Sinagro implementamos, né? Você está no mute, Carlos. Assim, desculpa. Pessoal, se vocês quiserem aproveitar a oportunidade aí para poder explorar um pouco mais sobre o projeto Excelência lá, que foi realizado pelo Grupo Sinagro, fiquem à vontade. Carlos, eu vou então fazer uma pergunta complementar aí pro Daniel, né, Daniel? A gente tem acompanhado muito essa questão, né, esses indicadores, né, de quanto é, por exemplo, as despesas operacionais da distribuição em relação ao faturamento. Você citou aí a grande derrubada que vocês estão buscando em fazer desse fator, né? Logicamente que isso vem também com o crescimento de vendas, né, fazendo as vendas crescer, as despesas crescerem menos ou até caírem, né, as despesas operacionais.
Então a gente viu que no passado a distribuição aumentava lojas e levava quase tudo junto, né? Levava o financeiro, administrativo, faturamento, aquela coisa, a estrutura ia se replicando e não tinha muito ganho de escala. Hoje, o exemplo da Sinagro mostra que já tem reversão desse processo. A minha pergunta pro lado de fora, né? A questão desse custo operacional, a gente acompanha muitos distribuidores, uma parte importante desses 12, 13, a média mais ou menos hoje aí dos custos das revendas, uma parte importante é a equipe de vendas e logística, entrega, armazenamento, né? Que coisas específicas nessas áreas vocês conseguiram ficar mais eficiente? Se você pode ilustrar para a gente algum exemplo. Microfone aí, Daniel. Obrigado, concordo 100% com você, esse é um tema muito importante que nós temos que ficar sempre de olho, né? Obviamente que a expansão ajuda a derrubar os ratios de custo operacional, né? Mas a Sinagro está trabalhando fortemente, principalmente na parte de logística e armazenamento. Nós estamos começando, nós na verdade já remodelamos todos os nossos armazéns. Nós temos hoje já praticamente 4 a 5 armazéns verticalizados, onde nós trabalhamos, na verdade, com um sistema que a gente chama de WMS, onde nos dá facilidade para, primeiramente, quando nós recebemos a mercadoria, saber alocar ela da maneira correta e adequada, e também a gente poder, na hora que a gente vai fazer um despacho para o cliente, identificar claramente essa mercadoria dentro do nosso armazém. Então, nós fizemos um trabalho forte de verticalização dos nossos armazéns. Isso está nos ajudando muito, primeiro, a ser muito mais eficiente no faturamento para o cliente e a evitar problemas com produtos vencidos, porque nós também criamos uma solução, junto com a Siagre, onde o próprio sistema nos indica qual é o primeiro produto que eu tenho que faturar, levando em consideração o modelo, não somente... porque normalmente Coca-Cola é Coca-Cola, né? Para nós, o cara fatura Coca-Cola daquela maneira. Nós não, nós temos que nos preocupar que um produto químico, ele é o mesmo produto, mas ele tem problemas de vencimentos que nós podemos ter grandes prejuízos. Então, quando nós montamos essa estrutura de verticalização, colocando o WMS para nos gerenciar isso, a gente está, obviamente, trazendo bastante eficiência na operação. E um outro ponto nós profissionalizamos a nossa operação de transporte. Antes era uma operação feita nas lojas, de maneira mais isolada, sem uma estratégia mais de longo prazo, mais robusta, né? Então, hoje, toda a nossa estrutura de logística ela é centralizada em Goiânia, e nós trabalhamos com TMS, onde a gente consegue fazer, de fato, roteirização, a melhor distribuição de produtos para evitar custos altos e logísticos, né? E a nossa força de vendas, pensando um pouco na força de vendas, nós, na verdade, revitalizamos com esse processo todo o que a gente chama de sistema de front-end que o nosso vendedor tem, né? Então, hoje ele tem muito mais facilidade em manusear esse sistema de maneira que se torna muito mais eficiente ele tirar um pedido a campo, né? Isso aí também traz para nós uma boa visibilidade, né? E um outro ponto, né? Quando nós mudamos esse modelo de não replicar a estrutura antiga nas lojas novas, nós praticamente reduzimos pela metade a quantidade de pessoas necessárias para fazer o faturamento da companhia. Porque imagina, eu tinha 12 lojas com, teoricamente, 12 a 15 faturistas espalhados nessas lojas, né? Hoje eu tenho 28 lojas com a mesma estrutura, né? Por quê? Porque eu acabei centralizando, a gente montou um modelo, revisou processos, revisou sistemas, para centralizar exatamente para tentar melhorar cada vez mais o coeficiente de custo operacional. Parabéns aí pelo projeto e pelos resultados que a Sinagro já alcançou, e espero que continue evoluindo aí. Obrigado. Fantástico, muito bom. Obrigado, Daniel. Pessoal, se vocês tiverem perguntas aí para o Daniel também, podem deixar no chat aí, mais à frente a gente aciona o Daniel novamente para responder.
Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para algumas pessoas que colocaram o famoso Costinha, da Foco Agrícola lá de Rio Verde. Tem bastante gente da Dipagro aqui, o pessoal está prestigiando em peso, o pessoal da Vector também prestigiando aqui, a Aline da FEX Agro de Primavera, Pedro da Cerealista Solimã, que mais? Muita gente da Dipagro. Cleiton, você está bem prestigiado aí pelos colegas. Bom, pessoal, depois a gente passa aqui e fala um pouco mais com os nossos clientes. O Fernando, da Tchê, de Formosa, um abraço para o Jorge lá. Então, vou colocar o Cleiton na conversa aqui. Cleiton, como eu falei antes, é do grupo Dipagro, que atua na região de Lucas do Rio Verde, né? A sede de vocês fica em Lucas do Rio Verde. Vocês, relacionado ao gerenciamento, a gestão de estoques, precisava aumentar a eficiência e vocês conseguiram fazer isso. Outro processo que eu soube que vocês recentemente conseguiram avançar bastante foi a estruturação de gestão de fluxos de caixa utilizando o RP, né, utilizando a ferramenta. Eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo a gente aí, o que era mais difícil, o que dificultava vocês fazerem essas mudanças, porque são problemas, digamos assim, que a maioria dos distribuidores convivem desde o seu início. E o que dificulta superar esses problemas, né? Quais eram os principais obstáculos? E quando eu falo desses obstáculos, dessas dificuldades, eu gostaria que você abordasse tanto a perspectiva assim, de pessoas, de decisão, de patrocínio dessas mudanças, como também processo e tecnologia. O que mudou que vocês conseguiram avançar tão bem? Vamos lá, primeiramente aí, bom dia a todos, né? Eu, em nome da Dipagro, gostaria de agradecer também o convite a todos vocês, por participação desse bate-papo. E assim, né, Carlos, a gente aqui na Dipagro pode observar no decorrer do tempo que muitas empresas relacionam os problemas diários deles ao sistema. O sistema não funciona, ou a internet é ruim, temos que trocar de sistema. Isso é fato na maioria das empresas que eu tive contato. E a hora que você vai para a prática disso mesmo, né? Você vê que às vezes a gente investe uma fortuna saindo de um sistema e entrando em outro, e a gente fica naquele problema diário de colocar esse sistema novo para rodar, enfim. Mas a gente também dá um passo para trás, a gente começa a ver que muitos desses problemas são relacionados a processos e a parametrizações desse sistema já atuante. Então, é importante, acho que a gente voltar um pouquinho para trás, e todas as nossas empresas que nós estamos falando, né, começaram pequenas e foram evoluindo no decorrer do tempo. A gente vê que a mudança de sistema às vezes é necessária pelo crescimento da empresa, mas muitas vezes não. Então, o Seagro hoje está conosco aqui desde a fundação da empresa, há 12 anos atrás. A gente fez uma parceria, né? Contratamos a AgroScore através do Marcos, que está aqui conosco todo mês. Ô, Lucas, desculpa te interromper, mas o áudio, o pessoal está dizendo que está baixo, tá? Está muito baixo? Vamos ver se vai melhorar aí. Melhorou um pouquinho ou não? Vamos chegar mais perto. Melhorou? Então, vamos lá. Então, aí, através da consultoria da AgroScore, a gente pôde identificar aí vários problemas que nós tínhamos aí no dia a dia, né? E quando a gente fala em gestão de estoque, nós temos que pensar numa coisa, que foi o que nós adotamos aqui, é fazer o arroz com feijão bem feito. Nós não queríamos, nesse primeiro momento, a nossa situação era bem primária, que nós tínhamos que começar do básico, sabe?
E com isso a gente definiu alguns processos, né? E começamos a pôr em prática, evoluindo aquilo que já tinha e foi importante até um determinado momento. Mas uma coisa que a gente pôde notar é que a participação do estoquista, ela é muito forte no processo. Você com os processos alinhados, mas tendo uma pessoa que puxa a responsabilidade, tenha confiança e que ela respeite os processos, isso é muito importante para que a gente não haja erro e acaba tendo perdas. Isso a gente tem que também tentar linkar com a parte de vendas, porque o objetivo de toda empresa é atender melhor o cliente, efetuar as vendas e fazer com que todos na cadeia tenham lucro, né? Muitas das empresas que a gente vê e estudou nesses casos, em várias ocasiões, por querer agilizar, querer ter um pouco mais de rapidez, a nota fiscal era emitida após o carregamento da mercadoria. E com isso aí, gerava-se vários tipos de problemas. Problema de lote, inversão de produtos, como o Daniel falou muito bem aí, a gente tem vários produtos com o mesmo princípio ativo, mas com nomes muito próximos, e acaba... Isso era um problema sério para a gestão, né? E a gente começou a evoluir nesses critérios, sair 100% com nota fiscal, para poder ter o carregamento. E isso deu uma agilidade naquele momento que parecia ser um retrocesso, né, no tempo. Mas a adaptação da equipe foi boa, todo mundo assimilou isso como uma evolução e hoje a gente tem esse processo bem definido e conseguiu com os estoquistas dar um salto muito grande no controle. Aí a gente, dentro do tempo, foi começando a colocar alguns controles e umas responsabilidades para o próprio estoquista. Então, hoje, se você pegar dentro das nossas filiais, nós estamos aqui na 63, estamos em São José, Nova Mutum, Lucas e Sinop, os estoquistas hoje estão sendo orientados a fazer conferência diária da saída e de entrada. Então, vamos dar um exemplo. O estoquista chegou hoje de manhã, ele pega o relatório de saída e de entrada de ontem do sistema. Aí ele tem que pegar os seus controles do seu próprio estoque e fazer o confrontamento, porque às vezes pode ter tido uma nota que foi faturada e não foi carregada. Com isso, nós conseguimos amenizar, diminuir muitos erros internos, né, quando a gente fala de estoque. Então, esse é um processo que ainda está em andamento. Nós começamos por Lucas de Rio Verde, que aqui é a matriz. Nós não temos ainda o nosso faturamento centralizado. Hoje, nossos faturamentos são feitos ainda nas filiais, porque nós somos em 4 filiais, né? Então, hoje é local. E aí, essa conferência está dando uma agilidade também muito grande. Então, esses processos pequenos, o arroz com feijão ali bem feito, tem nos dado uma evolução gigantesca. E aí, a gente adotou também de fazer mensalmente a contagem de estoque e a comparação entre o que está no sistema e entre o que está no físico, para a gente acertar pequenos erros que podem ter havido no decorrer do caminho. Então, nessas pequenas coisinhas, o salto é gigantesco. A gente fala agora que com essa evolução do SysDev, que teve, a gente tem que controlar tudo por lote, e é muito importante aqui no Mato Grosso, principalmente, e não é também diferente nos outros locais, o cliente tem que receber realmente aquilo que ele está comprando. Então, tem que sair na nota o lote correspondente que está emitido. E a indústria hoje tem muito mais erros do que nós distribuidores. Nós colocamos nossos estoquistas para fazer a conferência da mercadoria que a gente recebe dos centros de distribuições. Então, vamos pegar. Houve faturamento do fornecedor X. Chegou a mercadoria aqui, o estoquista, além de fazer a conferência, né, de quantidade, ele também faz a conferência dos lotes. E assim, hoje posso afirmar que 50% do nosso recebimento tem divergência de lotes. Aí tem que fazer solicitação de carta de correção, enfim. É um problema sério hoje com esse novo modelo do SysDev, mas a gente conseguiu acertar dessa maneira. E a gente internaliza esse produto e acaba colocando de uma forma correta. Então, essa parte do arroz com feijão foi muito bem feita. Aí a gente começou a fazer
junto com a AgroScore, aqui, um controle de saída. Então, hoje o SIAGRE tem uma ferramenta muito bacana, que é aquele comprovante de saída. Então, após um faturamento da nota fiscal, o nosso próximo passo já está parametrizado no sistema, já está tudo em andamento. Essa semana que nós estamos agora, a gente está acabando os últimos detalhes, a gente vai estar fazendo o faturamento do produto e, após esse faturamento, vai para um fluxo de controle, o comprovante de saída. Então, vamos dizer que você faturou o produto hoje e vai carregar amanhã, né? Então, ele vai estar lá nesse controle, vamos dar um exemplo, que faturou 100 litros. Nesse controle de saída vai estar lá os 100 litros. A hora que o estoquista carregar aquele produto e a mercadoria sair, ele emite esse comprovante de saída. E aí ele baixa do saldo que vai estar lá no sistema. Então, todas as filiais vão ter um controle muito fino, que é saber a mercadoria que está faturada e não foi carregada. Então, acho que isso vai agilizar, diminuir mais ainda a possibilidade de erros, e foi uma ferramenta fantástica aí falando no controle de estoque. Então, para resumir, é o arroz com feijão bem feito, definindo os processos, ter um alinhamento constante com as equipes, a conversa entre comercial, estoquista, faturamento, para que todos esses processos, um entenda o lado do outro, porque o objetivo é comum, né? Então, foi bem bacana e estamos no caminho. A gente acredita nisso. Legal, muito importante isso que você falou aí, né? Esse arroz com feijão realmente precisa ser feito, porque é a base para a construção do restante, né? Então, se não tem uma boa gestão de estoques, não vai ter uma boa gestão de custos, que não vai ter uma gestão adequada de vendas e não vai ter uma gestão adequada de lucratividade. Então, é uma construção, e vocês mostraram aí qual um dos caminhos para poder fazer isso, né, Matheus? Deixa eu aproveitar, então, a deixa aqui do Clayton, parabenizar aí pela iniciativa. A gente que roda muitos distribuidores, logicamente, esses controles de estoque, saída de produto, é onde a gente fala que se bater o olho, você vai achar problemas, ou erro de processos, ou falhas, né? E uma das grandes dores, às vezes, próprios gerentes falam, não posso engessar isso, o produtor quer levar o produto na hora, depois a gente fatura, né? E aí acaba se perdendo os controles. E minha pergunta é, como vocês estão fazendo, ou já fizeram, para quebrar essa barreira cultural de gerentes ou vendedores quererem primeiro entregar o produto, carregar e depois faturar e documentar, né? Eu sinto que isso é muito comum na cultura da distribuição, querer fazer, depois arruma a papelada, mas isso acaba deixando um monte de rastros, problemas de contabilidade, auditoria, etc, né? E como vocês estão superando ou estão trabalhando nesse tema aí na Adipagro? Acho que isso né, Matheus, é uma questão de evolução de todos, assim, né? Eu também, minhas raízes estão na área comercial, eu vim de vendas, né? E a gente entende, toda a equipe, o consultor a campo, o agricultor que quer, às vezes, precisa daquele produto naquele determinado momento, mas a gente devagarinho está vendo que você fazer rápido, né? E fazer com os processos, fazer rápido, que eu falo entre aspas, é praticamente o mesmo tempo, porque depois que você entrega um produto na ordem, ali, então vamos dar um exemplo, entrega na ordem, fatura depois, o tempo que você tem que investir para resolver os problemas gerados por essa exceção, vamos dizer assim, é muito grande. Então, ele acaba consumindo da equipe, além de criando várias dificuldades e problemas para outros departamentos, maior do que você respeitar o processo e fazer aquilo como deveria ser feito, né? Então, a equipe tem entendido isso. Acho que você ter uma pessoa hoje, dentro de cada empresa, que faça o link entre os departamentos é muito importante. Porque hoje você pegar só o viés comercial, ou só a parte financeira, ou só a parte contábil, a gente tem que fazer tudo isso se comunicar. E essa é a grande dificuldade das empresas e a dificuldade das pessoas que, sim, ficam nesse meio do caminho. E a gente pega um simples lote que chega lá no caminhão vindo do fornecedor, ele vai refletir lá no fluxo de caixa, que é o assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que também não muda muito se é o estoque, ou se é o fluxo de caixa, ou se é o pedido de venda, ou se é o pedido de compra, respeitando os processos
e tendo as pessoas bem descritas para fazer as obrigações dentro desse caminho, a gente acaba tendo a excelência que a gente almeja e que a gente tem que evoluir constantemente, como também disse o Daniel ali atrás. Então, a gente, para nós, da distribuição, essa é uma tarefa diária, né? Então, acho que dentro da nossa equipe também tem as pessoas que se adequam mais rápido, tem aqueles que são mais resistentes, mas a gente tem que criar um pensamento que é de Pagro, ou que qualquer empresa, seja ela Agrocem, Sinagro, ou qualquer outra do nosso setor, tem que ser soberana a tudo isso, né? Então, a gente segue esse caminho e tenta linkar aí essas partes. Legal. Muito bom. Muito Parabéns. Bom. A gente percebe, tanto no caso da Sinagro, que o Daniel já falou agora, como no caso da Dipagro, algo que aconteceu nas duas e que é fundamental para acontecer é o envolvimento da alta gestão, né? Gerentes e diretores patrocinarem essas mudanças, né? Porque se não vier de cima, dificilmente se consegue superar os obstáculos que aparecem no meio do caminho, né? E que são normais de aparecer, né? Sim. Colocar o Gildo na conversa aqui. Antes, quero mandar um abraço para a Lúcia, da Uniagro, Gilmar, da Horticere Sementes, para a Karina, da Agroimport, do Grupo Ferrarim, e para a Débora, da Chine Sementes. Gildo, o Grupo Agrocem implementou recentemente o processo de S&OP, que é, em português, né, o planejamento de vendas e operações, né, que vem gerando muitos resultados positivos para vocês. Você pode compartilhar com a gente como é que foi essa implementação e quais são os principais benefícios que vocês estão recebendo por terem implementado esse projeto? Cara, bom dia, Carlos, bom dia aos amigos aí do nosso bate-papo, bom dia pessoal que está nos assistindo, nos prestigiando aí nessa manhã. Carlos, é interessante a gente ouvir aí o Cleiton da Dipagro, o Daniel da Sinagro falar, parece que só muda o endereço, né? Os problemas da distribuição são muito parecidos, talvez o remédio que a gente dá para uma ou para outra empresa seja um pouco diferente, mas as dores e as doenças são muito parecidas, né? Então, para a gente entrar no assunto do S&OP propriamente dito, contar um pouquinho como que começou toda essa história, que tem muito a ver com o que o Cleiton falou, de problemas de sistemas, né, o que o Daniel falou, questão de order to cash, se eu estou entregando, se eu estou recebendo. Então, isso começou lá em 2018, com muitos problemas de sistemas que a gente entendia que achava que o usuário tinha muito problema de sistema, não atendia. Chegamos a fazer uma busca, né, de um sistema que, então, atendesse aquelas demandas, aquelas dores no momento, e aí acabamos encontrando o quê? Que realmente o problema não era o sistema. A gente tinha alguns passos atrás importantes para serem feitos, porque nós não tínhamos processos definidos, muitas vezes nós não tínhamos as pessoas certas nos lugares certos, muitas vezes as pessoas não sabiam usar o sistema porque não tinham treinado, elas tinham sido colocadas lá simplesmente para fazer uma atividade, né? E ela foi treinada pelo usuário antigo, que já tinha um vício, esse vício passou para esse novo usuário, e o processo acabava sendo realizado de forma errada ou não a contento. E com tudo isso, dado também o crescimento nosso nos últimos 2 anos, né, a Agrocem hoje tem mais de 50 filiais e pontos de venda, nós temos 18 silos, né, um crescimento muito forte na área de grãos, 2 unidades de produção de semente. Então, como que a gente garantia que cada unidade dessa não fazia uma Agrocem diferente, uma Agrocem separada, atendendo o nosso cliente de forma diferente? Então, ao invés da gente focar só em sistemas, a gente optou em fazer um projeto muito parecido como o Daniel citou na Sinagro, né? Nosso projeto chama Apple 100, que é Excelência dos Processos Operacionais, né? Então é 100% de excelência operacional, e que foi revisitar todos os processos, né? Olhando também para o sistema e olhando para pessoas. Tivemos, estando ainda o apoio da Vector, né? Está nos apoiando muito fortemente nesse projeto.
Então, nós redesenhamos praticamente todos os processos da empresa, adequando, né, fazendo adaptações no sistema para que pudesse atender o que eventualmente não estava sendo atendido naquele momento. E aí, sim, um dos principais pontos que o projeto trouxe para nós, que nós estamos colhendo fruto, não estamos colhendo ainda todo o fruto que desejamos, porque foi implementado há pouco tempo, é realmente a questão do S&OP, que nada mais é de fazer o planejamento de vendas e planejamento operacional de uma mesma espinha dorsal, como que era feito até então aqui na Agrossem. Nós tínhamos reuniões separadas, o comercial fazia reunião com a equipe de vendas, então tinha o chicotinho da venda, aí o pessoal de supply e compras fazia reunião separada de planejamento de compras, então o chicotinho da compras era separado, o pessoal do financeiro, puxa, vamos tratar de crédito de clientes, tratar de crédito de fornecedores, fluxo de caixa, em reuniões separadas, o pessoal da logística, operações, tinha os seus fóruns separados, todo mundo fazia a sua caixinha, mas de forma desconexa. Então, o S&OP veio para quê? Então, vamos trazer a área de supply, área comercial, área de operação e área de finanças para o mesmo fórum, com informações, com dashboards, enfim, com tudo que é preciso para a tomada de decisão, mas todo mundo olhando para o mesmo objetivo. Então, a gente tinha problemas como faltou produto para entregar para o nosso cliente. A culpa é de quem? É do vendedor que não se programou, né? Do gerente que não se programou, ou é do supply, dos suprimentos que não comprou? Né? Venceu o produto na filial. A culpa é de quem? É do gerente que deixou vencer? É do cara da logística que não puxou a tempo? É do cara dos suprimentos que não renegociou com o fornecedor? Atrasou o produto, né? Uma entrega de fertilizantes lá no nosso cliente. A responsabilidade era de quem? Era do head da área que não comprou e não entregou. Então, todas essas dúvidas, esses problemas do dia a dia, com o S&OP a gente está conseguindo fazer com que as áreas, primeiro, façam o planejamento juntas, façam a execução juntas, o monitoramento juntas e, eventualmente, se tiver que fazer alguma correção de rota, todas as áreas estejam juntas e tomando a decisão em conjunto. Então, para nós, o principal ponto de melhoria hoje, entre outros pontos, né, como os colegas citaram, a parte de estoque, a parte de fluxo de caixa, esse projeto, o Apple 100, ele veio para nos auxiliar muito nisso. Tanto é que esse projeto ele vai virar um programa agora, vai chamar PMC, Programa de Melhoria Contínua, como o próprio Cleito falou, e o Daniel citou também, processo não acaba nunca, né? A gente melhora o processo hoje, o mundo é dinâmico, vem Covid-19, vem coronavírus, tem que se adaptar, vem alta de dólar, como que a gente vai operar? Então, a gente está criando agora uma equipe multidisciplinar que vai dar sequência a esse projeto. Nós vamos ter um programa de melhoria contínua, mas sempre com foco do S&OP, que é para garantir desde o planejamento de vendas, né, realizado pela área comercial, até o recebimento da conta do cliente, lá no final de todo o ciclo, todas as áreas têm que estar alinhadas e entendidas nas tomadas de decisão. Isso é importante porque o nosso ciclo tem cada vez mais alongado, né? Nós temos, por exemplo, um evento todo início de janeiro, que é o Super Agro, onde reúne mais de 3 mil produtores em 3 dias, que nós fazemos praticamente 40%, 50% do negócio da safra do ano seguinte nós fazemos nesse evento. Então, se nós não tivermos um S&OP, uma cadeia muito bem desenhada, você imagina o que pode acontecer de janeiro do ano até março do ano seguinte, um ciclo de praticamente 13 meses ao longo do tempo, isso pode mudar e ter uma variação muito grande e prejudicar realmente o que mais nos interessa, que é a entrega eficiente para o nosso cliente. Então, por tudo isso, a gente entende e optou em falar um pouquinho da implementação do S&OP. A gente tem um coordenador de S&OP, a alta direção apoiando muito forte nesses pontos. Então, a gente traz para a mesa os indicadores de cada área, discutimos os gaps, os problemas e saímos dessa reunião de S&OP sempre com a tomada de decisão em conjunto, onde toda a empresa tem falado a mesma língua.
Então, basicamente, a implantação do S&OP e dentro desse projeto Apple 100 tem nos dado um ganho e uma eficiência operacional fantástica na ponta. E aí, claro, isso perpassa por todas as áreas, né? Estoque, crédito, finanças, né? A logística muito forte atuando aí para garantir a entrega dos produtos. Cada rede de área, né, da área de suprimentos, aqui a gente tem uma divisão ainda por área, então, rede de defensivos, rede de semente, rede de especialidades, o rede de fertilizantes, todo mundo na mesma reunião, na mesma sala e no mesmo fórum, incluídos do mesmo objetivo. Isso tem nos trazido um ganho e uma eficiência fantástica para a nossa operação. Show, Gildo. Que legal ouvir. Isso é música para os nossos ouvidos, né? O pessoal está concordando com você aqui, né? Tem o Elcio está dizendo aqui que o seu depoimento fala bem sobre os fatores invisíveis que levam a empresa a olhar para os efeitos do desempenho dos processos e, por consequência, de ações corretivas que não atingem resultados esperados. Então, às vezes o foco está no problema e esquece de abrir um pouco para poder olhar outras perspectivas, né? E vocês viram muito bem como a comunicação é importante, a integração entre as áreas, né? Olhar os processos, capacitar as pessoas, né? Vocês têm iniciativas aí de universidade corporativa fantásticas. Então, parabéns aí pelo caso. Matheus, fica à vontade. Vou aproveitar as experiências aqui, né? Muito boa escutar também aí o depoimento do Gildo, e também tem um comentário da Lorraine, né, falando da questão que, no final do dia, são processos de pessoas que fazem a diferença. As empresas que estão aqui falando, e muitas outras do Brasil, usam o mesmo sistema, e elas têm performances diferentes, e o sistema é o mesmo. No final do dia, tem muito a ver com as pessoas que estão usando, o conhecimento das ferramentas e os processos internos. Mas voltando a pegar o gancho aí que o Gildo colocou, também trocando essa experiência, a gente vê modelos de distribuição onde o grupo ali, aquele distribuidor que tem N lojas, 5, 6, 8, 20 lojas, alguns têm ainda os parados em cada loja, mantendo uma quantidade de produtos, alguns aí, como a Sinagro citou, já verticalizou e criou seus centros de distribuição para atender as suas lojas e o produtor, né? Minha pergunta ô Gildo, a gente tenta e faz muitos trabalhos também para ajudar esse planejamento comercial, né, que é o plano da equipe comercial, que é o S do SNOP, para direcionar depois o processo de compras, de armazenamento, de planejamento de suprimentos, né, da distribuição. Que coisas que vocês fizeram que conseguiu fazer casar mais isso? É natural que vai haver diferenças, né? Nós nunca vamos acertar ali na cabeça do mosquito, mas às vezes você vê erros de 90%, de 80%, né? Como que vocês estão trabalhando as equipes comerciais e essas equipes aí de planejamento para chegar mais próximo do planejamento do realizado? Que tipo de experiência você poderia compartilhar com a gente nesse sentido? Legal, Matheus. Bom ponto. Está realmente ligado diretamente aí à questão do S&OP que nós estamos falando. E realmente o que você falou, é muito difícil a gente acertar no olho da mosca, mas aquela história, melhor errar pela diferença do que errar pelo todo, né? Então, a gente sempre estava errando pelo todo. Na grande maioria das lojas, a gente realmente tinha essa dificuldade de fazer um planejamento mais detalhado e mais assertivo. O que o projeto trouxe também aí com a própria experiência da Vector, nos ajudou muito nisso, é a calendarização das entregas dos produtos, né? Nada mais é do que o prazo de entrega. Então, o que a gente fez? Todo pedido hoje, a gente tem um norte de prazos de entrega. A gente sabe que aquele produtor naquela região, eventualmente, ele vai plantar a soja em setembro, outubro, então ele vai precisar do fertilizante em tal período, a semente em tal data. Eventualmente, depois de plantar, ele vai ter lá o herbicida, o fungicida, o inseticida. Então, a gente tem uma calendarização, aí a gente abre por regional, por filial, por cliente, né, por fornecedor. Isso nos ajuda a fazer com que a área de suprimentos não só garanta esse produto no momento, né, correto, mas principalmente que a logística faça uma programação de entrega e a gente consiga otimizar e reduzir, inclusive, o tempo de armazenagem, nossos estoques, puxar esse produto do fornecedor no momento mais correto, não alongar tanto o ciclo de armazenagem.
a gente sabe, né, os companheiros aí sabem qual que é a pressão dos fornecedores em colocar o produto quanto antes no nosso estoque, independente se ele vai ser escoado em janeiro, fevereiro ou março. Se deixar, o produto fica 2 anos estocado e a gente pagando a conta, né? Então, isso nos ajuda também a ter essa visão mais assertiva e brigar mais com o fornecedor. Um pouquinho diferente do que o Daniel citou na Sinagro, a gente optou por um modelo híbrido, nós temos poucos CDs e optamos pela terceirização do armazenamento, da logística. Optamos em contratar especialistas nisso, normalmente empresas que já fazem esse tipo de trabalho para a multinacional, né, para o fornecedor. Isso a gente tem um ganho também nessa questão da estocagem. Então, eu consigo, como o espaço físico praticamente é o mesmo, eu tenho essa possibilidade de trazer o custo logístico e de armazenagem para dentro da AgroSem um período de curto menor do que se eu tivesse o meu CD próprio. Então, acho que basicamente essas foram as ações, Matheus, que ajudam a fazer o S do S&OP aí. Maravilha. Obrigado. Gostaria de contribuir um pouco. Primeiro, parabéns, Gildo. Esse, de fato, é um processo crucial para qualquer organização e acho que vocês estão de parabéns. Mas acho que um pouquinho para eu agregar um pouco nessa discussão temos que trabalhar a cultura da nossa força de vendas, né? A cultura dos nossos gerentes de loja, porque, de fato, fazer um processo de S&OP é um processo que, às vezes, não é, muitas vezes, o background da nossa equipe, né? E eles gostam muito mais de estar no campo vendendo do que sentar na frente do computador e se organizar para que a empresa, de fato, se planeje de maneira mais tranquila, né? E nós temos fortemente aqui na Sinagro, até para contribuir, trabalhando a parte cultural dessa turma, porque se você não trabalha a parte cultural dessa turma, você não muda o comportamento dele, e aí o S&OP, no final do dia, o desvio é tremendo, né? Então, acho que até para contribuir um pouquinho com todo mundo que está, acho que no chat, que temos que mudar essa parte cultural da força de vendas, porque isso é um insumo fundamental para fazer o planejamento de qualquer organização, né? Mas parabéns, viu? Estão de parabéns mesmo. Daniel, só fazendo a tréplica aí, se o Carlos me permite, sem dúvida você tocou num ponto que eu não frisei, mas sem dúvida a questão cultural da área comercial é fundamental para o sucesso. A gente falando aqui em 10, 15 minutos, dá a impressão que tudo é muito fácil, né? Tem uma varinha de condão, né? A equipe do Carlos lá com a varinha de condão, plim, pronto, agora o S&OP está pronto, todo mundo está falando a mesma língua, feliz e contente. É claro que não é assim, a gente mexe no queijo de muita gente, né? Cada área tem a sua particularidade, os heads têm a sua forma de trabalhar, muitas vezes é um head que está há 10, 15 anos fazendo daquele jeito, e aí vem alguém de fora e fala, cara, puxa, vamos tentar fazer de outro jeito, puta, mas sempre deu certo. Então, realmente não é fácil, e a questão cultural realmente é a cereja do bolo. E aí, uma das ferramentas aí do grupo, né, SEAG, que é a nossa universidade corporativa, que usa a plataforma da Plantar, tem nos auxiliado muito nessa questão cultural, e principalmente na questão dos treinamentos, né? A gente tem colocado pílulas de todos os processos novos, a gente tem colocado quase que 100% do Apple 100 dentro da nossa universidade corporativa, e isso ajuda também a melhorar a cultura de toda a equipe, principalmente da equipe comercial. Legal. Dava para ficar falando muito tempo ainda sobre esses pontos aí, né, Daniel? A Sinagro também tem utilizado, né, o EAD como uma ferramenta importante para poder ajudar nessa tão importante mudança cultural, né, do time, né, capacitação no desenvolvimento do time. Muito bom. Tem vários comentários aqui, daqui a pouco a gente dá uma passada aqui para poder falar sobre alguns dos comentários. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Matheus. Matheus, que é aí um dos maiores especialistas em distribuição de insumos do Brasil, com certeza, né? É uma voz sempre muito importante de ouvir em momentos como esse. Matheus, eu queria abordar um pouco sobre a questão, sobre o processo de transformação digital. Nós temos visto aí uma mudança do produtor rural, né? Já vinha acontecendo uma mudança,
e é provável que aconteça uma mudança comportamental muito maior, né, no pós-Covid, né, no durante a crise, mas também no pós, né. Então, isso tudo vai acelerar muito, né, essa mudança de transformação digital no campo também. Que dicas você daria para o distribuidor que precisa se adaptar, necessita manter suas operações dando resultado e que, principalmente, precisa de reduzir custos, precisa fazer vendas melhores e precisa ter proximidade com os seus clientes? Maravilha, Carlos. Esse ponto está muito relacionado com o tema, né? A gente está falando de eficiência operacional e eu também costumo chamar um assunto para distribuição que é eficiência comercial, né? Dado que um negócio da distribuição é tipicamente um negócio de compra e venda. E a gente sabe que para crescer não é fácil. Você tem que ir plano de estrutura, colocar gente no campo, trabalho técnico, gerar demanda, né? Então, acho que a Covid, de novo, essas coisas já vinham acontecendo e agora deu uma acelerada, mas a Covid chamou atenção para uma realidade de que é possível manter interação e atender clientes sem necessariamente ir em todos os clientes ou sem necessariamente ir na frequência que a gente ia. Então, os pontos-chave que eu tenho destacado e está muito aflorado agora é que o custo de vendas, né, o custo que a distribuição tem lá do seu vendedor, do seu consultor de vendas, se ele somar com isso os custos do veículo que ele tem, salários, transporte, combustível, etc., a gente fala que isso é o custo de servir. Então, quando a distribuição começa a crescer, a primeira coisa que ela faz é contratar mais vendedor, né? A lógica principal contrata mais vendedor, eu atendo mais clientes e começo a vender mais. Então, a gente usa um indicador para usar de exemplo, depois eu vou no ponto-chave seu, que é vendas por vendedor, venda média por vendedor, faturamento médio por funcionário e faturamento médio por loja, né? Então, eu falo, a revenda quente, ela cresce em faturamento e vai reduzindo, e vai aumentando o faturamento por loja, o faturamento por vendedor e o faturamento por funcionário. Infelizmente, tem casos contrários, que a empresa cresce em faturamento, mas ela reduz a média do faturamento por vendedor, ou por funcionário, ou por loja, e significa que ela não conseguiu fazer o que o Daniel falou, né? Que é fazer mais com menos estrutura. Então, as dicas que eu daria, temos monitorado muito e trabalhado com muitos distribuidores, né? Recentemente tivemos um trabalho bacana aí com a equipe do Python lá na área comercial, já tivemos interações também bastante precisas ali junto com o pessoal da AgroSem e da AgroFerrari antes da operação, e mais no passado com a Sinagro também. E a gente vai precisar botar isso na agenda estratégica, né? Então, assim como o S&OP, assim como a eficiência do uso do RP, se não tiver um sponsor, um gestor, um líder que fala, nós vamos trabalhar melhor a parte de digitalização dos nossos processos também comerciais, achar que só a área comercial vai fazer isso, eu acho que é um sonho que vai atrasar o nosso avanço. Porque as empresas fazem a lógica, né, de ser mais digital. E eu quebro isso em 4 grandes etapas, né? Uma etapa de ser digital na forma como a gente se comunica com clientes. Depois a gente tem uma etapa de ser digital na forma como a gente troca informações com clientes. Depois a gente vai ser digital numa forma como a gente resolve problemas operacionais dos clientes. E aí entra várias ferramentas de agricultura de precisão e etc. E depois uma lógica digital de como a gente faz transações com clientes, que é o famoso aí a venda online, né? Eu acho que poucas empresas vão ter sucesso se elas quiserem ir para a venda online sem ter passado pela interação e pela comunicação online com os clientes. Porque o vendedor ainda faz muito sentido, o vendedor ainda é importante na área técnica de recomendação e vai continuar sendo. Então, eu imagino que a gente vai precisar ter ferramentas, por exemplo, que a gente troca informação com o produtor. A gente já tem casa de distribuidores que tem o seu próprio aplicativo, que o produtor já vê o seu pedido e faz a requisição, olha, já estou com o pedido tirado, quero X litros desse produto para entregar, e aí o sistema fala, o caminhão está na sua região, na sua área, na terça-feira da semana que vem, né? Então você começou a trocar informação com o produtor. No futuro, uma ferramenta dessa natureza permitirá que esse produtor faça a compra da empresa no aplicativo. Mas veja que antes de querer que o produtor compre digitalmente, ele tem que ter tido uma experiência de comunicar-se, trocar informação e receber um nível de serviço. Isso traz também um desafio da gente reprogramar o trabalho da equipe comercial, né? Lógico que há exceções positivas e, infelizmente, há exceções não tão positivas de equipes comerciais que já prestam um bom serviço no campo, que já assessoram o produtor para ajudar ele a tomar decisão. Isso vai continuar acontecendo.
Agora, a nossa leitura é que isso está acontecendo em outros setores, né? Aquele vendedor que vá num produtor só para vender, esse cara provavelmente vai ter problemas, porque as ferramentas podem o substituir. Agora, o consultor de vendas que vai num produtor para ajudá-lo, recomendar, acompanhar negócios, ele vai existir da mesma maneira. O que pode acontecer no futuro é que a transação fique digitalizada, mas o serviço não. O serviço vai continuar sendo humanizado e cada vez mais ainda. Então, a minha dica é que cada uma das empresas, talvez eu queira escutar um pouquinho os nossos 3 participantes aqui, o que eles já têm nessa linha, né, de comunicação com seus clientes de maneira digital, de interação, troca de informação digital, e, porventura, já algum serviço e, porventura, um passo adiante, já se preparando para alguma coisa de comercialização, né? A gente enxerga alguma coisa nessa ordem, pode ter ajustes, né, mas vai ter que ter essa distribuição para, de fato, sermos digitais do ponto de vista de eficiência comercial também. E, lógico, por trás disso tem uma de CRM, de gestão da carteira de clientes, de segmentação e tudo mais, né? Nós temos que ter esse aprendizado na distribuição para depois ter uma lógica de gestão digitalizada desses clientes. Essa é a leitura nossa e queria ver aí, Daniel, Clayton, e se vocês concordam, né, o Gildo, se nós estamos na linha correta ou se vocês têm um ponto de vista diferente quanto a esse tipo de possibilidade e de tendência que o setor está vivendo agora aqui, né? Poderia começar aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma, Matheus, que esse mundo, na verdade, em muitas companhias, já começou a acontecer já, né? Eu acredito fortemente, e nós da Sinagro acreditamos fortemente, que agora vai acelerar mais ainda, porque no final do dia nós temos até um paradigma de acreditar que o produtor não vá para esse mundo digital. Ele vai, tem muitos já indo já, e nós da Sinagros temos um projeto pesado com relação à transformação digital do Grupo Sinagro. Eu acho que você colocou 4 pilares para mim, que é realmente os pilares que nós temos que atacar. Primeiro, eu preciso me relacionar digitalmente. Não adianta eu criar um sistema online de venda se eu não me relaciono digitalmente. Então, esse é o primeiro ponto, na verdade, que eu acho que é um ponto desafiador para todo mundo. E que nós, Sinagro, estamos desenvolvendo sistemas para a gente poder, pelo menos, começar a nos comunicar digitalmente com os nossos clientes, né? Mas, assim, cada vez mais, e agora o que você falou é verdade, o Covid está acelerando mais ainda essa interação digital. Eu acho que agora os paradigmas que, na verdade, toda a cultura do mercado agrícola tem, do produtor não querer tratar de maneira digital os seus negócios, eu acho que agora ele mesmo está começando a tratar já. Você está percebendo discussões com produtores de maneira digital, seja ela por um WhatsApp, por um telefone ou por uma ferramenta digital, porque eles não querem mais também, nesse momento, receber vendedores ou receber consultores de venda na fazenda deles para a situação que nós estamos vivendo. Isso, sem dúvida, vai acelerar mais ainda essa migração, no meu ponto de vista. O ponto eu não acredito que distribuição, de maneira geral, está preparada para isso. Mas nós temos que, cada vez mais, colocar investimentos, e o Grupo Sinagro está fazendo isso, colocar investimento para não ficar para trás, porque eu não duvido que logo tem uma Amazon do mercado agrícola, daqui a pouco, colocando as suas ofertas na nossa frente, e aí nós vamos falar assim, opa, eu tenho certeza que o produtor, na hora que vê que o custo operacional de uma empresa dessa, com certeza vai refletir no preço, se ele não sabe, ele vai contratar alguém que saiba para fazer essa comercialização digital dele. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o futuro, e até 6 meses atrás parecia ser um futuro um pouco mais longe, mas agora para mim é um futuro mais perto do que nós estávamos imaginando. Muito legal, muito bom. Da Amazon a gente ainda não viu falar, né, Matheus? Mas tem uma nacional aí, a Magalu, que está muito próximo disso, né? Eu já ouvi falar também. Talvez vai nos surpreender antes dos outros, né? Até antes das próprias empresas, alguém de fora vai vir fazer antes que a gente, né? Gildo, você queria colocar um ponto? Só para contribuir ao que o Daniel está falando, eu corroboro aí com o Daniel e com o próprio Matheus.
o digital, né, na distribuição até 6, 7 meses atrás era quase que inviável, né, porque tinha esse paradigma de que o produtor não usa o digital, ele gosta do contato físico. Eu compartilho também o que o Matheus falou, eu acho que o relacionamento pessoal ele não vai deixar de existir, eu acho que isso é fundamental, é importante, mas a distribuição que não se preparar para o digital, e o quanto antes, né, isso acelerou, sem dúvida, com a Covid. Hoje, tem produtor que não quer receber CTV, o FTV na propriedade, ele não vai na loja, mas ele quer que o produto seja entregue. Então, como é que você transaciona, como é que você se relaciona virtualmente com esse cliente de forma segura, de forma eficiente, né? Porque ele vai ter que assinar um documento, ele vai ter que fazer a negociação. Então, a AgroSem, como o Daniel falou na Sinagro, também tem investido muito pesado na transformação digital. Hoje, a AgroSem e a Agroferrari é a empresa dentro da plataforma das demais empresas do fundo, é a empresa que está puxando todo esse assunto da digitalização como um todo. Então, a gente já está vendo aí dias de campus virtual, né? A gente não pode fazer, estamos fazendo já fizemos 20 ou 30 dias de campo virtual. Estamos com um projeto com a Seagro também de receituário agronômico online, né, para garantir que o produto vai ser entregue dentro das normas, dentro da legislação, mas transitando por uma plataforma online. Nós estamos falando do app do produtor, que é justamente isso, manter contato, fazer o CRM, mas também transacionar com ele, criar esse hábito do relacionamento digital antes de falar propriamente da venda. Fizemos agora a primeira CPR digital do Paraná, né, toda ela digitalizada, com assinatura digital, sem ter nenhum trânsito de papel. Isso também está muito forte dentro da AgroSem. E a assinatura eletrônica como um todo, né? A gente está com um projeto de implementação de assinatura digital como um todo, mas sempre pensando de que o relacionamento pessoal ele não vai deixar de existir. A gente também está muito preocupado com os mercados online, com os marketplaces de outras empresas que podem vir. A gente também está preparando alguma coisa, mas, sem dúvida, o serviço vai ser o diferencial. Isso a gente tem focado muito também na área comercial. O produto virou commodity, preço muito parecido com o da concorrência. Levar o serviço, seja ele digital mais do que nunca, com qualidade, com eficiência para o cliente, a gente acha que vai ser o diferencial para o distribuidor. Legal. Cleiton, quer... Assim, estou ouvindo os colegas aí, o Gildo, o Daniel falar aí, e eu concordo com tudo que foi falado, a gente vive isso no dia a dia, né? O Matheus esteve aqui esses meses passados e pôde confirmar isso aí. Eu queria dar um passinho para trás, assim, e nós, como distribuidor do agronegócio, né, nós somos bombardeados por essa informação digital. Cada dia chega um fornecedor ou um possível fornecedor falando da digitalização, da informação, dessas plataformas, marketplace. Isso deixa todo mundo louco, para falar a verdade, porque é um território desconhecido para todos nós, né? A gente vem de anos aí de uma agricultura, uma distribuição diferente disso. E aí, apesar de a gente acreditar, né, que nessa evolução, que isso vai mudar, já está mudando, com certeza essa parte digital vai estar inserida dentro do agronegócio cada dia mais, nós nesse momento optamos por dar um passo para trás aqui, não em evolução, mas assim, nós partimos do princípio assim, tem tantas coisas que a gente precisa evoluir, que são o arroz com feijão, lá citado no início, que nós falamos assim, não vamos pegar mais isso aí agora, não. Nós tomamos essa decisão. Se vai ser certa ou vai ser errada, nós vamos ver daqui a um dia. Não que nós não vamos entrar, nós vamos também. Nós acreditamos na evolução, nós sabemos que isso é fato, mas nesse momento nós optamos por esperar um pouquinho e investir o nosso tempo. Até foi decidido em conjunto com a AgroScore, né? Para a gente investir nosso tempo, nossas energias
na organização de outros processos. E a gente vem colhendo resultado nisso. Então, a gente aqui, né, é uma posição um pouquinho diferente dos colegas, mas compartilhando as mesmas ideias, que isso é uma realidade, a gente optou por esperar um pouco, para a gente ver. Será que esses marketplaces, será que essas plataformas de negociações vão evoluir? Será que isso vai ser... Qual delas vai ser melhor, pior? Será que nós temos que entrar? Não. É uma decisão difícil para a diretoria, para os acionistas, para os proprietários, né? Porque isso aí também tem um custo, né? E o custo, na verdade, é nosso, porque quem vai fazer toda essa operacional são nós, distribuidores. Então, a gente optou, não estamos falando que é certo nem que é errado, mas foi uma decisão tomada a 4 mãos e a gente vai medir daqui uns dias. Então, assim, só para colaborar, para a gente ver que a gente tem pessoas aqui no chat de várias empresas que às vezes está ouvindo tudo isso, assim como nós, a gente optou nesse momento pagar para ver. Perdão, pode ir. Interessante, Cleiton, você colocar aí, realmente que é importante que cada empresa defina o que, no momento, é o melhor para ela, né? Uhum. E vocês estão fazendo algumas alterações que são estruturantes para, em seguida, colocar isso na agenda, né? Então, ter foco para esse momento de vocês aí é muito importante. Então, faz sentido. Acontece que com a velocidade que as coisas estão acontecendo, vocês não vão poder, vocês ou qualquer outro distribuidor não vai ter muito tempo para resolver esse arroz com feijão, né? Tem que acelerar, né? Matheus? O que eu ia complementar, até numa discussão com outros distribuidores num outro fórum, eu comentei, né? É uma tendência forte, sem dúvida. Naturalmente, como algumas empresas vão ir mais rápido, naturalmente também quem vai mais rápido vai apanhar um pouco mais, vai testar, vai errar, né? Outras vão esperar um pouco mais para entrar nisso. Mas as duas coisas que o Cleiton colocou que é importante. Primeiro, né? Não adianta achar que a gente vai entrar no mundo digital sem fazer o arroz com feijão, né? Então, exemplificando, vou fazer venda online, sequer se eu tenho uma boa gestão de carteira de clientes, uma boa segmentação de clientes, né? Eu posso errar demais nesse tipo de andamento. E o que eu diria é fazer o trabalho de casa para estar pronto, né? Se isso vai demorar 2 anos, 3 anos, 10 anos, né? Não sabemos exatamente, mas uma empresa, por exemplo, como a de Pago, a hora que ela fala assim, agora eu vou avançar, as outras coisas de casa já estão organizadas, os processos já estão trabalhados. Acho que ambos os pontos de vista são importantes das empresas se prepararem, né? E ter a cabeça aberta. Então, o Cleiton colocou importante. Entendemos, achamos que faz parte do desafio, mas a nossa prioridade não é essa agora. Isso é importante, decidir o que fazer e fazer o que se decidiu bem feito, né? Muito bacana também. Até tem um comentário aqui da Karina, ó. Mas não tenho dúvida que o futuro, pensando na nossa geração do agro. Nós também acreditamos nisso, que o futuro está na digitalização, está nessa evolução, a nova geração está aí, mas também temos a velha, que a gente tem que respeitar. Sim. Legal. Então, deixa que a opinião dela, a nossa, do Gil, do Daniel, é igual. O que muda é o momento de cada um, de cada empresa, que a gente tem que tomar a decisão. Deixa eu colocar só um ponto adicional que eu entendo nessa transformação, né? Eu entendo também que se a gente só olhar para isso, mas não olhar para as competências necessárias do futuro, nós podemos cometer um erro também, porque esse mundo de transformação e esse Covid-19 está nos mostrando que pode ser, eu tenho quase certeza que será. As competências necessárias para tocar o futuro vão ser, com certeza, diferentes das competências implementadas hoje dentro das nossas empresas. E eu não estou dizendo do assistente, do estoquista, do analista, estou dizendo de todo mundo, até do presidente, do diretor. Essas competências serão muito diferentes daqui a 5 anos, porque esse mundo vai mudar muito daqui a 5 anos. Então, nós também estamos trabalhando fortemente em rever as competências do futuro. Não sabemos quais serão, mas temos certeza que não serão as mesmas de hoje. Legal, muito bom, pessoal, muito rico o debate.
colocar, foi tão rico os cases trazidos aí pelo Gildo, pelo Daniel, pelo Clayton, que demorou a gente a colocar o Carlos Freitas aí na conversa, né? Carlos, eu gostaria que você ficasse à vontade para comentar a respeito desse assunto da transformação digital, mas eu tenho uma pergunta para você aqui que também é muito importante para esse momento da distribuição, né? E de todas as empresas, né? A gente sabe que o cenário ideal é o distribuidor trabalhar com um planejamento tangível, com cenários mais, assim, bem mais claros, com um planejamento realizável que integre todo o negócio. Esse é um ponto-chave para a automação dos processos e eficiência operacional, né? Mas, nesse momento, o distribuidor, assim como todas as outras empresas, precisam, fundamental, que se faça um replanejamento. Que dicas você dá para que ele consiga fazer isso de uma forma objetiva e funcional? Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar o pessoal, certo? Com esses trabalhos, todo mundo envolvido, o pessoal que está nos ouvindo. Eu começaria para falar em relação à principal dica que nós poderíamos dar, focar que resultados nós gostaríamos na eficiência operacional. O grupo Aqua Capital, ela é nosso cliente e tem quatro revendas, Rural Brasil, AgroSem, AgroFerrari, Grão de Ouro, que são nossos clientes, e por acaso são clientes da Seagri também. Primeira questão que nós vimos com os investidores, o que era para focar na eficiência operacional. E nós digitamos 5 fatores. Primeiramente, o mais interessante é melhorar a experiência do cliente. Quer dizer, o cliente tem que estar gostando de estar comprando conosco, tá? E satisfeito com a experiência de comprar, ir à loja, de qualquer forma que nós temos. A segunda questão é fazer isso com o menor custo e despesa possível, eficiência operacional. A terceira questão é fazer isso com a melhor performance possível. Então, nós geramos N indicadores em todas as áreas. A quarta questão era escalabilidade. Nós estamos aí vendo que o Gildo falou 50 lojas, a Rural Brasil está em torno disso, a Grão de Ouro também. E o que nós podemos fazer com escalabilidade? É que o processo, o sistema, ele aguente a evolução das lojas. E, por último, e não menos importante, a governança empresarial. Tudo isso tinha que refletir no melhor valor da empresa, ou seja, refletir no EBITDA da empresa. Então, eu vejo aí o pessoal falar, investimento, tudo. Todos os investimentos têm que gerar valor. Se não gerar valor, não adianta nada. Diferentemente dos nossos concorrentes que começaram a olhar exatamente, vou melhorar processo, melhorar sistema, trabalhar com as pessoas, que nós achamos fundamental, muito importante, nós começamos a olhar primeiramente o modelo de negócio. Será que o modelo de negócio ele pode estar desatualizado? Tá? Então, nós olhamos o modelo de negócio, vimos quais era o potencial de centralização, o que deveria ficar descentralizado e o que devia ficar centralizado. Fomos olhar principalmente a questão de como eu vou comercializar, que tipo de produtos eu vou fazer para estoque, que tipo de produto que eu vou fazer de compras diretas. Vamos olhar também a questão principal da colaborativa, que nós falamos o SOP. A empresa tem que ser integrada. Infelizmente, no agronegócio, nós temos muitos muros. O comercial fica com a sua área, a compras fica com essa área, a finanças fica com essa área. Nós temos que quebrar os muros. Então, nós temos que fazer uma integração e um planejamento colaborativo, tá? Onde que envolva todas as pessoas. E, obviamente, esse ambiente integrado vai ser muito ligado aos objetivos, os 5 objetivos
do projeto que nós colocamos. Então, nós desenvolvemos os processos, os novos processos, baseados no novo modelo de negócio. E com algumas questões muito importantes. Primeiramente, o processo tem que ser o mais inteligente possível. Ele não deve agregar custo, ele deve agregar valor. Então, o nível de automação o máximo possível. Depois de redesenhar todos os processos, aí nós chamamos a CIAGRE, tá? E colocamos quais são os requerimentos funcionais que nós precisamos para utilizar melhor a tecnologia. E nesse ponto aí, nós tivemos ganhos significativos. Em alguns processos, nós melhoramos, o processo reduziu de tempo daquele processo de 70% a 80%. Tá? Então, o nível de automação foi muito grande. Obviamente, isso vai melhorar a experiência do cliente, vai diminuir custo, vai melhorar a performance, vai facilitar a escalabilidade da empresa e vai dar mais governança. Tá? Então, esses pontos aí que a gente analisa para o cliente, é muito importante a gente analisar um passo antes, o modelo de negócio, aí depois a gente trabalha o processo, trabalha a parte tecnológica, e quando eu falo tecnológico, não é só sistema, e tem muita questão de modelo de dados, árvore de produtos, quer dizer, a gente olhou o portfólio de produtos de todo o cliente para ver os produtos necessários para atender melhor o cliente. Aí colocamos árvore de produto, árvore de processos, os cadastros, todas as questões falando entre si. Então, com isso, eu vou ter muito mais rastreabilidade para entender o problema e muito mais acuracidade. Isso agiliza e muito a resposta ao cliente, a resposta interna, passa da gente diminuir o nível de heróis dentro da organização, deixa que eu resolvo. Não, a organização tem que trabalhar de uma maneira colaborativa. Então, as coisas devem acontecer no dia a dia da maneira mais simples possível. Então, nós somos muito favoráveis, apesar que eu sou o mais antigo daqui, não vou dizer velho, né? Eu sou muito favorável à tecnologia. Dentro da minha história, eu trouxe muitas soluções internacionais para o Brasil. Eu tive uma experiência internacional muito grande e trouxe muitas soluções internacionais para o Brasil. Em termos de inovação, é uma questão primordial para o agronegócio. O mundo digital, ele é imperativo, totalmente imperativo. Então, lê do engano aquele que acha que o agronegócio, se está, obviamente, dependendo de cada região, a maioria dos grandes produtores nesse país já estão muito bem em termos de agronegócio. Na região do Mato Grosso, você tem grandes produtores, na região de São Paulo, só a região de Santa Catarina que você tem microprodutores, mas todos eles já estão entrando muito na era digital e numa velocidade muito grande. Nossos clientes, eu tenho aí muitos clientes na área de agronegócio, eles estão totalmente com apps próprios, com a equipe de apps, para agilizar a informação com o mercado. Tá? É muito importante a gente não esquecer o cliente, que ele é a nossa questão, e fazer a questão, fazer todo esse trabalho sem agregar custo, sem agregando valor. Tá? Essa é trazer inteligência para o mercado. Então, o primeiro passo que eu sugiro a todos é revisitar o modelo de negócio, que muito do problema que nós temos está no modelo de negócio, e aí a gente pode melhorar totalmente o estoque, totalmente a logística, mas o modelo de negócio, ele está fazendo que eu faça muita transferência, que eu estou estocando coisas que eu não precisava estocar, então a gente mudou muito dessas questões. Isso está refletindo em aumentar de 30% a 50% até dobrar o EBITDA de nossos clientes. Excelente contribuição, Carlos. Realmente esse aspecto estratégico é fundamental, né? E é o começo de tudo. Antes da estrutura, antes dos processos, antes de qualquer coisa, a estratégia, né? Muito importante.
O Matheus tem um compromisso agora às 12h30. Eu vou começar com ele o fechamento, para ele deixar aí uma mensagem final, uma dica para os distribuidores que estão nos assistindo aí e querem melhorar seus processos, mas muitas vezes se sentem um pouco perdidos diante de tantas mudanças de cenário. Matheus, por favor. Legal, Carlos. Obrigado aí pela consideração. Eu peço desculpas aí, eu tenho que levar um neném no médico depois. Mas vamos lá. Eu acho, cara, esse bate-papo foi incrível, né? Primeiro, que o Carlos brincou, muita música para os ouvidos, né? A gente vê, de fato, distribuidores que estão fazendo tudo aquilo que as consultorias, as empresas de sistemas desejam e acreditam que é possível, né? Eu listei aqui, começando de trás para frente, pela fala do Carlos, né? Acho que tem, para todos que nos assistiram, ou que vão continuar nos assistindo depois no canal da Ciagre, sem dúvida, acho que tem a mensagem do modelo de negócio, né? A gente tem que fazer o modelo evoluir, ser mais eficiente, ser mais efetivo, com orientação para o cliente, para o produtor, né? Acho que o caso do Clayton, o caso do Giro da Grossen, o caso do Daniel, deixou claro que não é sistema sozinho que vai resolver o problema das empresas, né? É um sistema com pessoas e com processos. Então, acho que todos que nos assistem têm que botar isso na sua agenda estratégica, né? Olhar para as pessoas, capacitar, preparar, revisar os processos, tirar redundância, reduzir custo, suportada por um sistema. O sistema sozinho não vai fazer chover, né? Duas mensagens que eu achei fantásticas aqui, que a gente que atua com muitos distribuidores de A a Z, né? Distribuidores pequenos de uma única loja a distribuidores gigantescos de alguns bilhões e milhares de reais de faturamento. É que dá para fazer, né? Alguém escreveu aqui, acho que foi da Uniagro, na minha empresa é proibido tirar um produto sem faturar, né? Então, assim, a gente tem que tirar os paradigmas que não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Já tive distribuidor falando, não dá para centralizar o estoque, não dá para centralizar o faturamento, não dá para não permitir que um produto saia sem estar tudo. Dá sim, temos aqui vários exemplos de empresas que fizeram e dá certo e funciona, né? E por fim, às vezes teve até comentários aí nos participantes, agradeço todos os comentários, a transformação digital nos parece que sim, vai acontecer. Lógico que não é uma coisa que a gente vai acordar cedo e o mundo vai estar virado do avesso, né? A transformação digital vai ser uma coisa incremental. Então, acho que, independente do grau de transformação digital que a empresa queira ter nos seus processos, nos controles financeiros, na gestão de logística, de frota, de estoque, ou comercial e gestão de clientes, o importante é botar isso como uma coisa que vai se desenvolvendo com o tempo, né? Ninguém imagina que a empresa vai fazer um projeto, fechar a porta num dia, depois 2, 3 meses amanhecer digital, né? É uma coisa evolutiva que volta a conversar com o modelo, volta a conversar com pessoas, processos, sistemas, e talvez a minha última expectativa é que todos os distribuidores deixem de falar o não dá, e sim, o que eu preciso fazer para isso acontecer, né? Acho que isso deveria ser a nossa postura como empresários, como gestores e como líderes desse processo. Muito bom, obrigado aí pela participação de todos, fico mais uns minutinhos aqui e me desconecto na sequência depois. Teu som aí, Carlos, está fechado. Desculpa. Obrigado, Matheus, por aceitar o nosso convite aí, por contribuir com a gente, com esse debate tão importante. Gostaria de aproveitar para divulgar aí que o Matheus está com uma websérie aí, com uma websérie e uma série de artigos intitulada Novos Tempos, Novo Agrodistribuidor. São 7 episódios, né, Matheus? Se quiser convidar o pessoal aí para poder acompanhar nas suas mídias ou no canal de vocês. Sem dúvida. Obrigado aí pela oportunidade também, Carlos. Então, quem quiser seguir aí as redes sociais da Marquestrat, do Agrodistribuidor, ou o meu pessoal, né, seja no Facebook, Matheus Alberto Consoli, ou no LinkedIn, está sempre disponível lá, e todos os nossos materiais são abertos para leitura, fica tudo no nosso site. Fica o convite, eu coloco os sites aqui também nos comentários para os nossos participantes. Carlos, obrigado mais uma vez, parabéns aí, Gildo, Clayton e Daniel pelas mudanças, pelos negócios, e o Carlos aí pela excelente experiência de compartilhar com a gente também. Os dois, né? Legal, obrigado. O Clayton, durante a sua fala lá atrás, quando você falou de algumas mudanças que vocês fizeram e que estavam relacionadas com usar melhor o sistema, o Ailton da Agrocontar, que é um parceirão nosso também, atende aí vários clientes em conjunto, né? Eles são uma contabilidade especializada em distribuidor de insumo. Ele ficou muito feliz, ele ficou empolgado aqui com
essa descoberta, né, que ele acha que muitos outros distribuidores também poderiam se beneficiar ao conhecer mais as suas ferramentas, né, ao entender melhor como os sistemas podem ajudar na solução do problema e não focar somente no problema. Então, aproveito para mandar um abraço aí para o Ailton, e eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, deixando uma dica para quem está nos assistindo, e, se possível, como a gente falou lá atrás, fale um pouquinho também dessa questão do fluxo de caixa, que é tão importante para esse momento, né? Uhum. Vamos lá. Antes de entrar nas considerações finais, o fluxo de caixa é muito próximo daquilo que nós estávamos falando do estoque. Porque tudo nasce lá no início do estoque e vai cair lá no fluxo. Então, os processos são os mesmos. Os processos têm que ser respeitados e a dificuldade é fazer com que as informações dos departamentos estejam atualizadas e cheguem no resumo do fluxo de caixa corretamente. Então, a gente aqui está evoluindo muito nesse processo, todos os departamentos têm contribuído para isso. Claro que a resistência, a mudança, como falou o Gildo aí, quando a gente fala aqui, parece que é tudo muito lindo, mas não é bem assim. A gente tem que, cada dia, superar um desafio, e o fluxo de caixa nada mais do que são as decisões tomadas serem cumpridas, né? Porque o Mato Grosso é um estado de todo um Brasil produtivo, né? E cada região tem suas características, né? No Paraná, no Sul, a gente trabalha mais em moeda em reais, aqui nós temos dólar mais forte, temos também operação de barter, nós não temos armazém, tem empresas que têm armazém, e assim a gente vai diversificando diversas culturas e tudo mais. Mas quando você cai para o fluxo de caixa, como é que você vai ter a real leitura de tudo isso, né? Quanto é barter, quanto não é, tem provisão de empresas fornecedoras, como é que tudo isso nós vamos colocar ali na tela para tomar a decisão? Corro atrás do dinheiro, vou receber aquele, o que eu faço, né? Então, todos os departamentos tendo colocado na mesa, assim como o Gildo comentou também, que a integralização dessas caixinhas, todo mundo se conversando, você acaba tendo uma velocidade muito boa para que as coisas aconteçam e cada um vai entendendo o lado do outro e a gente vai caminhando para o número exato. Nós estamos trabalhando aqui, estamos acertando o fluxo, isso aí, junto com o CIAG, a gente tem conseguido bastante ferramentas, até vocês adequaram o fluxo dentro da característica do nosso diretor financeiro aqui, que é o Nelson, porque cada empresa olha o fluxo de uma maneira, né? Cada um tem uma forma de colocar ele na frente, ali na tela, para poder tomar a decisão, e o CIAG tem nos atendido nisso, e a gente, através do BI, hoje colocamos a meta de ter o quê? Ter o D mais 1. Então, a informação que está aqui hoje é o que aconteceu ontem. Então, todas as informações, todos os lançamentos têm que estar com as informações corretas até a data de ontem, porque não dá para você também ter um negócio instantâneo nesse primeiro momento. Então, a gente tem evoluído bastante nisso e os processos são bastante similares. E aí, para fechar, né, que as considerações finais, para mim foi muito rico essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, com diferentes realidades, de diferentes regiões do país, né? O Gildo no Sul, nós aqui no Centro-Oeste, o Daniel, nós como de Pago, através também da consultoria aí da Vector, da Markstrat, isso nos dá uma riqueza muito grande, né? E a gente acaba vendo que cada empresa tem que tomar a sua decisão de acordo com o seu perfil de negócio, né? E cada momento que cada um vive, que um pode estar num momento, outro pode estar mais adiantado, mais atrasado, enfim, e aquilo que quer também, né? A gente tem que saber onde quer chegar para a gente desenhar as estratégias de acordo com o caminho que a gente quer percorrer. Então, os comentários aqui foram bem bacanas, aí eu vi que teve gente que discordou, falando que não acredita, que acha dificuldade na parte digital, o outro já acha que não, temos problemas de legislação, de receituário, acho que bacana, tem que pôr na mesa isso, mas enfim, acho que a riqueza de tudo isso é a gente progredir. A mensagem é que dá para fazer
independente do sistema, nosso aqui é o CIAGRE, a gente, cada dia que se aprofunda nele, vê que tem ferramentas que podem nos auxiliar cada dia mais, com simples parametrizações. Uma consultoria ajuda muito isso nos enxergar, levar para caminhos que a gente talvez não veja, ou mostrar outras realidades. Então, a gente está bastante satisfeito. Mandar até um abraço para o Marcos aí, que está aqui com nós. Ele e o Stênio mensalmente vem aqui, nos ajudou muito nessa evolução. Agradecer principalmente a nossa equipe, que tem pego pelas mãos isso aí, tem feito o nosso projeto que chama Integra Mais, estamos integrando tudo, como outras empresas estão fazendo, tentando aí evoluir de uma forma mais rápida. Então, acho que todos estão de parabéns e vamos em busca do nosso caminho. Nos colocar à disposição aqui em Lucas do Rio Verde, em Mutum, em Sinop, em São José, onde tiver alguém passando, venha fazer uma visita para nós, todos vocês aí também, estamos de porta aberta para receber todo mundo. E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite e agradeço aí por estar representando a Adpago. Excelente, muito obrigado, Clayton, pela contribuição. Um abraço aí para o Nelson, para o Chico, para todo o pessoal da Adpago. Será dado. Pegando o gancho do que você falou aí, nós teremos uma continuação desse assunto da eficiência operacional, trazendo de maneira bem prática exemplos de ferramentas, de soluções através de ferramenta, né? Como a gente falou aqui, o Gildo, se não me engano, falou, ou foi o Daniel, sobre a separação de mercadoria com sugestão do lote que tem que sair primeiro, fluxo de caixa. Então, a gente vai trazer algumas coisas interessantes aí, de maneira bem prática, mostrando como fazer na ferramenta. A gente vai ter nos próximos dias aí uma live para abordar isso. Quero agora falar com o Daniel. Daniel, que você faça aí as suas considerações finais e deixe uma dica, um incentivo para o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado, Carlos. Primeiramente, obrigado por me convidar para poder fazer esse bate-papo. Eu gosto muito de conversar sobre isso, não só sobre esse tema, pode me convidar para outros também. Eu gosto muito de poder dividir a experiência que a gente acaba tendo, né? Resumindo, no final do dia, pessoal, vai mudar. A gente tem certeza disso. Vai mudar. Se vai ser mais rápido, se vai ser mais devagar, não importa. Mas vai mudar. Então, nós temos que estar preparados e cada vez mais evoluir em sistemas, em processos e, principalmente, em pessoas. Trabalhando nas pessoas, as principais competências necessárias para suportar as mudanças, né? Então, vai mudar. Temos que tomar conta disso. Não podemos delegar esse tipo de situação. É responsabilidade nossa conduzir essa mudança para que nós, distribuidores, não ficamos para trás. Então, o meu resultado final peguem para cada um de vocês a responsabilidade de fazer parte da mudança, de fazer a mudança de fato acontecer, e que vocês sejam protagonistas dessa mudança, porque eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos mudar, o mundo vai mudar, e nós temos que ser pioneiros e estar na frente, liderando essa mudança. Então, primeiramente, obrigado, Carlos, essas são minhas considerações, e o meu recado, acho que para todos. Novamente, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel, aí pela contribuição. Foi muito rico aí, né? Tudo que você trouxe para a gente, para poder inspirar outros distribuidores que estão nos assistindo a também fazer essa mudança tão importante. Nós não conseguimos responder todas as perguntas. Quem não teve a pergunta respondida, se quiser deixar o e-mail aí no chat, a gente vai encaminhar para os participantes e depois a gente manda a resposta para vocês. Eu sei que teve uma pergunta para o Daniel, que a gente não conseguiu fazer, mas coloque quem mandou as perguntas que não respondeu, coloca o e-mail aí que a gente responde em seguida. Bom, agora eu queria passar para o Gildo, para ele fazer aí as considerações finais e deixar aí algumas dicas para o pessoal que está assistindo. Bom, Carlos, obrigado aí pelo convite, parabéns aí pelas rodadas, né, de lives que a CIAGRE tem proporcionado, trazendo temas relevantes aí para a distribuição.
e a operação, né, a excelência operacional, sem dúvida, é um ponto-chave para todo mundo, aí está comprovado pelo bate-papo que nós tivemos aí hoje, né? As 3 empresas com dores muito parecidas, com soluções talvez diferentes, mas com pontos aí de convergência, né? Agradecer aí o Carlos da Vector, o Matheus acho que deu fome nele antes, ele acabou saindo antes, né? Como é que é? Tá mudo o seu áudio. Eu acho que é fome mesmo, que fosse pelo tamanho da garrafa d'água dele, ele não passou, não foi fome. Nós estamos segurando mais firme aqui, né? Agradecer ao Carlos da Vector também, tem nos ajudado muito com a equipe dele, o Fábio, o Mário, o Milton, né? Toda a equipe que tem nos ajudado. Agradecer também a toda a equipe nossa aqui da AgroSem e da AgroFerrari, que realmente tem se empenhado para fazer uma empresa cada vez mais ágil e uma empresa de cliente. Esse é o lema do nosso CEO, né, o Renato Serafim. A gente precisa ter uma empresa ágil, ser ágil não é fazer as coisas correndo, né? É fazer dentro do seu tempo de forma eficiente e eficaz. E assim, a última, uma dica, talvez, não sei se é uma dica, mas enfim, que eu gostaria de deixar nesses novos tempos aí de quarentena, coronavírus, home office, enfim, a gente fala muito em reduzir despesas, cortar custos, a gente usa aqui um termo diferente, que é otimizar recursos. Então, olhem para dentro da sua distribuição, para dentro da sua casa, e realmente entendam onde é que a gente pode otimizar recursos. Fazer mais com menos, como o Daniel falou, não simplesmente cortar a gente, mas talvez aquela pessoa que está no lugar errado, ela possa ser muito mais eficiente numa outra posição. Falando de processo, um processo que pode ser renovado, melhorado, para você ter ganho, ter eficiência, ou aumentar a sua venda, ou talvez reduzir seu custo, mas isso tudo passa pela otimização do recurso. Então, agradeço aí, todo mundo tenha um bom final de semana e espero ser convidado para próximas aí, viu, Carlão? Conte com isso. Com certeza vamos convidar, sim, porque realmente tem muitos assuntos interessantes e contribuições aí para levar para os distribuidores de insumos, né? E eu fico particularmente feliz com a sua participação, Gilda. A gente se conhece há muito tempo e é impressionante o seu crescimento profissional e a sua... como você aproveitou esse momento da mudança e cresceu muito, né, nesse processo, né? E é um profissional fantástico. Muito obrigado aí por contribuir com a gente. Finalmente, gostaria agora de ouvir o Xará, o Carlos Freitas, sobre as considerações finais dele. Aproveito para lembrar que a Vector tem um canal no YouTube, né? O Fábio colocou o site também aí, então dê uma olhada lá, tem muito conteúdo rico. Por favor, Xará. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Carlos Barbosa, a Ciagre, e falar sobre muitos dos clientes querem soluções internacionais, e depois que nós efetivamos mudanças estratégicas de processos mais inteligentes, com soluções trabalhando a 6 mãos, porque o cliente é muito importante estar envolvido, o pessoal da Ciagre, ele vê que a Ciagre ela tem uma solução muito boa para a área de distribuição. Então, nós já temos aí 5 clientes usando essa questão. Nós estamos, em conjunto, melhorando o Ciagre para o mercado de distribuição. Eu agradeço ao Carlos Barbosa e o seu pessoal trabalhar muito nisso e passar isso para todos os clientes. Isso daí nós não estamos fazendo nenhum favor para ninguém, né, Carlos? Nós temos que melhorar o mercado de distribuição. E a Ciagre está de parabéns, está sempre na vanguarda desse tipo de questão. Isso nós estamos mostrando que a questão de transformação tecnológica, nós temos soluções em casa. Gostaria de agradecer ao Gildo e à equipe da AgroSem, ao Renato Serafim, porque é um projeto, nós estamos no final lá, muito exitoso, ao pessoal do Grupo Aqua, que nós fizemos aí vários trabalhos e agora estamos indo na Grão de Ouro também, passando essa filosofia de
pensar fora da caixinha, que ficou muito famoso falar pensar, mas é pensar com inteligência. Nós estamos usando aí, antes de trabalhar no processo, trabalhar com as pessoas, é verificar o que pode ser mudado no modelo do negócio, porque como nós estamos falando de uma transformação digital, e infelizmente, eu sou o mais antigo daí, e isso dá experiência. Em 98, eu trouxe o e-business para o Brasil, eu fiz aí um roadshow em toda a América Latina, e muitas das coisas já aconteceram em várias indústrias, e no agronegócio está acontecendo por último. E o Brasil é um país de agronegócio. Nós estamos, hoje, o agronegócio está segurando o Brasil, tá? E a distribuição é muito importante ela não ter parado nessa questão. Nós temos aí 3 excelentes distribuidores aí. Então, a transformação digital, ela já está acontecendo, ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. A Vector está suportando clientes com soluções de transformação digital baseado exatamente no seu modelo de negócio. Então, gostaria de agradecer a vocês e colocar aqui a Vector e os meus profissionais à sua disposição para as outras lives que você assim o quiser. Porque nós temos que dar uma prestação de serviço ao mercado, que é o mercado que está fazendo esse Brasil crescer muito. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado a todos vocês que aguentaram firmes aí até agora com a gente. Um abraço, um bom final de semana. E só lembrando que esse vídeo vai estar disponível no nosso canal, no YouTube. Tá bom? Pessoal, valeu demais, muito bom. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Bom final de tarde aí para todos.